Entrevista. E no estúdio conosco para a gente falar sobre as eleições 2026, Luiz César Bueno, pré-candidato ao governo pelo PT. Bom dia, que alegria receber o senhor aqui. Bom dia, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês da Rádio Difusora de Goiânia e participar aqui dessa mesa qualificada. A gente fica muito feliz porque estávamos desde dezembro, né, aguardando o pré-candidato ao governo. A gente sabe que existe todo um processo para escolher esse ano pelo PT. E aí, agora o nome do senhor foi definido. Qual que é o próximo passo? Olha, o próximo passo agora é compor a frente de partidos, né? A frente progressista em Goiás. Nós temos o PT, o PV, o PCdoB, a Rede, o PSOL e o PDT, que agregou agora recentemente. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que é um campo de partidos bastante significativos, né, representativos no nosso estado, e vamos, a partir da formação da chapa majoritária, formar um palanque forte, combativo e vitorioso para o presidente Lula aqui em Goiás. Foi um preparo longo, né? Eu quero dizer que foi cautela, prudência, estratégia. Afinal, o presidente Lula trouxe para si a deliberação das candidaturas nos estados. Tem sido assim em Goiás, tem sido assim em Minas, na Bahia, no Ceará, porque vai ser uma eleição muito dividida e ele não pode ficar refém das questúpulas locais. Ele quer um palanque amplo, um palanque forte. Então, a qualquer momento, se um fato político novo aparecer que envolva a composição com outros partidos, que cresça a aliança, o presidente Lula tem feito intervenção em todos os estados. E isso é justamente para poder avançar a projeção eleitoral, tendo em vista que no segundo turno nas eleições de 2022 a diferença foi muito pequena. Então, com certeza, com essa conjuntura política que nós estamos vivendo hoje, nós teremos uma eleição também disputadíssima, apesar de, em função da conjuntura política, eu acho que o PT já pegou uma certa distância dos demais concorrentes, né, ao Palácio do Planalto, mas entendo que aqui em Goiás nós conseguimos, vamos dizer assim, deliberar uma candidatura que represente os anseios do partido. Já foi feita conversa com os outros presidentes de partidos? Já tem uma data para sentar e fechar essa chapa? Ou vai entrar num outro processo lento e para poder definir nomes? Olha, Vacil, eu pessoalmente não estava credenciado para poder fazer essa articulação. Eu presidi o PT de Goiânia por 3 vezes. As 3 vezes que eu presidi o PT de Goiânia, nós ganhamos a prefeitura de Goiânia, né? Fui parlamentar vários anos e eu tenho uma experiência de articular, de conversar, de fazer quem quer não querer, de fazer quem acha que é importante ficar. Então, isso é um processo de conversação. Agora, com essa definição, eu já tenho condições de sentar com os partidos, sentar com os pré-candidatos ao Senado, principalmente. Mas já fez contato com eles? Já tem conversa marcada? Eu sempre tenho conversado com os partidos. Agora, eu conversei ontem nós deliberamos ontem com a presidenta Adriana Cosse, que está conduzindo todo esse processo, como te disse, com muita firmeza, com muita prudência. E já iniciou-se esse processo de conversação. Então nós precisamos aí, no mais tardar até o final de junho, já ter toda essa composição pronta e, como sempre, nós sempre fomos um dos primeiros partidos a fazer as convenções oficiais. Fazer as convenções oficiais, sacramentar aí as nossas chapas proporcionais, deputado estadual, deputado federal,
que falta alguns pequenos ajustes, e pôr o nosso bloco em campo, pôr o time do Lula em campo e mostrar que Goiás não é um estado conservador. Na eleição passada, no segundo turno, nós tivemos 41,25% dos votos. Então, quem tem uma projeção de votos dessa no segundo turno não é conservador. Agora, o que nós vamos trabalhar inicialmente é para pegar esse 1.542.000 votos do presidente Lula, e quem votou no presidente Lula votar no conjunto da chapa do PT. No caso, quando o senhor fala de ir em campo, né, a visita aos municípios, o tete a tete, a casa, vão esperar chegar à convenção para formar a chapa completa para dar esse início das visitas, ou já pretende fazer concomitantemente as definições, as conversas antes da convenção? Não, nós vamos organizar os nossos encontros regionais. Eu tenho uma facilidade porque eu disputei 8 eleições, ganhei 6 e eu rodei todo esse estado. Eu conheço a realidade do PT de cada município, pequeno ou grande. Então eu vou rodar esse estado, vou rever os meus amigos, que alguns há tempos que eu não os vejo, vou motivá-los a entrar na campanha e mostrar que Goiás vai fazer bonito nessa campanha. Pois é, mas aí tem um adversário muito maior do que Daniel Vilela, Marconi Perillo e o Wilder Moraes, chama-se Tempo. Pois é, o Tempo é o senhor da razão. E a chapa não está formada ainda. Nós já temos a cabeça de chapa, já estamos iniciando esse processo e vamos formar a chapa em breve, não vamos demorar. Eu tenho conversado, como eu te disse, pessoalmente com os partidos e acredito que com a condução da direção estadual, da nossa presidenta Adriana Corse, muito em breve essa chapa estará formada. E estrutura de campanha? Porque é outro ponto, né? Porque isso é que define agenda, que define plano de governo. Como é que isso já teve também um start, um início? Olha, eu quero dizer o seguinte, o Fundo Eleitoral do Brasil, ele estabeleceu o PT por ser a segunda maior bancada, o segundo orçamento. É certo que a direção nacional vai pensar 2 vezes em colocar recurso em Goiás e colocar em São Paulo, lá na campanha do Fernando Haddad. Sim, na campanha do Fernando Haddad nós temos o maior eleitorado do Brasil, é uma conjuntura onde nós estamos praticamente em algumas pesquisas na frente, disputando o governo, né? Aqui em Goiás nós representamos um pouquinho menos de 3% dos votos. Então ele vai ser distribuído nessa proporção. Mas o PT sempre teve campanhas muito criativas, muito combativas, com poucos recursos. Nós vamos trabalhar dentro dessa linha histórica que sempre nos norteou aqui. Mas garanto para você que o básico não vai faltar. A gente percebe, por exemplo, Luiz César Bueno, em nível nacional, todos contra Lula. Todos pré-candidatos apresentados são da direita e todos eles fazem afirmações contra o presidente Lula. Algo muito semelhante aqui em Goiás. Os pré-candidatos também da direita e podem acabar nessa campanha fazendo essa oposição ao nome do senhor por ser do PT. Como lidar com essa situação, tanto em nível nacional quanto a nível estadual? Sempre foi assim. Não vai ser diferente. Agora, o PT trabalhou muito em Goiás. Nós temos o que mostrar. Se você pegar o Goiás em todos os governos anteriores aos governos do PT, nós vamos perceber que as obras que projetou Goiás na geopolítica e na estrutura geoeconômica foram obras do PT. Foram nós que fizemos o aeroporto de Goiânia. Quando você ia para Brasília, tinha que passar pela curva das 7 mortes, morria pessoas constantemente ali. Nós duplicamos de Anápolis e Brasília, depois duplicamos de Goiânia até Jataí, que é a chamada rodovia do Agro. Fizemos a ferrovia Norte-Sul, duplicamos a BR-040, ligando Brasília até o Mato Grosso, passando praticamente duplicamos não, construímos
passando de Brasília até o Mato Grosso, passando ali por Jussara, que é uma rodovia federal extremamente importante, que estava paralisada. Fizemos a duplicação de Goiânia até São Paulo. Estamos agora duplicando a BR-153 no sentido Anápolis até Palmas. Inclusive o governador esteve lá recentemente para tirar foto com o ministro e tentar fazer uma merchandising em cima dessa obra. Fizemos o Hospital Universitário de Catalão, estamos qualificando o Hospital Universitário de Rio Verde, fizemos a Universidade Federal de Jataí, a Universidade Federal de Catalão, estamos fazendo a Universidade Federal de Cidade Ocidental, fizemos em Goiás 9 institutos federais goianos, estamos em construção de mais 6. Aqui em Goiânia, nós fizemos o eixo norte-sul, todo esse corredor de ônibus do BRT, foram obras com recursos do governo federal, do governo do presidente Lula. Então, eu quero comparar o que os governos do PT fizeram em Goiás, do ponto de vista da infraestrutura que possibilitou o desenvolvimento econômico do Estado, e perguntar ao governo do Estado o que ele fez para competir com as ações de envergadura que nós fizemos no Estado. Além de fazer o debate da nossa política econômica para o Brasil, do nosso plano de desenvolvimento econômico, e com certeza eu entendo que a apuração dos escândalos vai chegar nos nossos adversários. Com essas delações, toda essa conjuntura de investigação sobre o Banco Master, nós não sabemos como é que vai ser o Brasil daqui a 30 dias. O PT tinha uma relação muito boa com o Maguito Vilela, pai do Daniel Vilela. E Daniel chegou a sofrer ataques, de vez em quando isso volta, dos bolsonaristas, dizendo que ele é ligado ao PT, tem o MDB é muito ligado ao PT, que tem Aliança Nacional. PT em Goiás é oposição ao governo do Estado? Eu, pessoalmente, tive um relacionamento político intenso e próximo do ex-governador Maguito Vilela, nas articulações políticas internas, nas articulações políticas que envolveu a aliança do Partido dos Trabalhadores com o MDB, junto com o Iris Ezende, para governar Goiânia, onde nós governamos com o finado prefeito Paulo Garcia 2 vezes. Fui parceiro do atual governador Daniel Vilela na Assembleia Legislativa, onde presidimos, atuamos em comissões de inquérito anteriormente, fizemos um bom trabalho no plenário. Mas a partir do momento em que o ex-governador assumiu a presidência da CCJ no Congresso Nacional, comandou todo aquele processo de impeachment em relação à presidenta Dilma e adotou posturas muito, muito extremistas, conservadoras, ele afastou do projeto progressista que nós temos para o Brasil, passou a adotar uma postura muito estreita. Tanto é que o governo é um governo estreito, fechado. Ele não tem linhas nortes de desenvolvimento macro para a economia e para o desenvolvimento social do Estado. Então, nós vamos fazer o debate político com nível. Eu, durante os meus mandatos, fiz oposição ao Marconi Perillo o tempo inteiro. Aí, recentemente, encontrei e falou, olha, você fez oposição política, você não baixou o nível da oposição. Então, eu faço oposição no debate, nas propostas, na análise de eixos de desenvolvimento e, com certeza, o projeto dele é muito diferente do nosso. Como é que vai ser esse discurso, esse posicionamento do partido na campanha? Esse é um indicativo de que vai fazer uma comparação? É o comparativo? Acho que nós temos 3 eixos. O primeiro, nós precisamos, inicialmente, capitalizar 1.542.000 votos que o presidente Lula teve em Goiás e fazer com que esse eleitor vote não apenas no Lula, mas no conjunto da chapa. Segundo, prestar conta, né? É bom prestar conta quando você tem
ações para mostrar para a população, quando você mostra que o que você produziu é muito melhor do que aqueles que poderiam ter feito e não fez. Cita uma obra importante, mesmo pequena ou média, do governo Bolsonaro em Goiás. Uma. Fala qual município essa obra está. Você não vai encontrar. Agora, nós temos o que mostrar. Muito. E vamos mostrar. E o terceiro eixo é você estabelecer um plano de governo onde o eixo seja o desenvolvimento econômico, com distribuição de renda e justiça social. Aí nós vamos pegar esse eixo, estabelecer linhas na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento regional, porque nós temos que equilibrar o Estado, fazer com que as regiões menos favorecidas, as regiões onde ainda existem linhas de pobreza, tenha políticas públicas para fazer o equilíbrio com as regiões mais ricas e procurar estabelecer essa linha, um programa com desenvolvimento econômico, justiça social e distribuição de Agora, renda. qual que é o maior adversário? O adversário direto do PT, que é Daniel Vilela, Marconi Perillo, ou é o bolsonarismo com o Wilder Moraes, favorecendo a polarização, ou mirando a polarização nacional entre Lula e Flávio Bolsonaro? Goiás nos colocou numa posição bem complexa, porque você tem o atual governador, que conseguiu produzir aqui no estado uma candidatura extremista, que tem ódio de classe, ódio ao Partido dos Trabalhadores, né? Se pedir ele para fazer uma campanha onde a paz e o equilíbrio entre os adversários seja a linha, ele não vai conseguir fazer. Ele só com o candidato Caiado, ele só consegue fazer campanha destilando ódio. Do outro lado, por parte do bolsonarismo, nós teremos também esse aguçamento de extremismo e de ódio, não só ódio ao PT, mas ódio às camadas sociais que o PT representa. Então, esse campo já consolidou uma base política eleitoral com formadores de opinião bastante armados que vão fazer um debate intenso, né? Então, e por outro lado, você tem uma candidatura que a gente pode considerar assim de centro, mas que não quis aproximar do segmento progressista, do segmento popular. Se quisesse, poderia ter tido o nosso apoio e talvez já consolidar a ida no segundo turno, que é a candidatura do PSDB. Então nós vamos procurar nos diferenciar desses três polos, mas isso não é problema, isso é solução, porque com uma campanha bem dividida, eu acredito que ela vai ser uma campanha polarizada, muito polarizada em três campos. Não será uma campanha onde você vai ter apenas plano A e plano B. Você vai ter 4 projetos disputando a eleição, ou seja, não será uma campanha polarizada em 2 campos apenas. Então, dentro desse conjunto, eu acredito que quem bater a meta aí de 20, 22, 23% dos votos, está no segundo turno. É diferente de você fazer uma campanha polarizada, onde você tem que ter pelo menos 35%, 40% para ir para o segundo turno. Luiz César Bueno, pré-candidato ao governo pelo PT. A gente agradece a participação aqui conosco, explicando um pouquinho agora dos próximos passos. E quando também tiver novidades, o espaço vai estar sempre aberto aqui. A gente quer fazer uma rodada de conversas com todos os candidatos depois das convenções. O convite já fica feito para voltar com a gente. Agradeço a todos vocês. Mais uma vez, estar aqui nesse estúdio da Rádio Difusora, quando, com 17 anos, tive a oportunidade de estar aqui sendo entrevistado pelo Divino Olavo, quando eu era líder comunitário em Goiânia. Olha que legal. Então, fico feliz de estar sempre aqui
microfone histórico que conversa com todo o estado de Goiás. Aí o senhor falou da história de Goiás, da história da difusora, e trouxe um personagem histórico do jornalismo para cá, que é o nosso querido Divino Olávio. Olha só. Grande muita mestre. história. Muita história. Obrigada, um bom dia. Agradeço a todos vocês. Agora, 7h46. Microfone aberto na Difusora Goiânia. Jornalismo com credibilidade. Informação em primeiro lugar.